O motor de gente entrou aqui, eu botei ao vivo. Fala no microfone. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Acena pra mim aí, pô. Aleluia. Louvado seja Deus. Daqui a pouco estaremos iniciando aqui a nossa escola de líderes. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor para todos. Já estão ligados aí em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar ministrando a sexta ministração da escola de líderes. Desde já faz seu comentário aí em nome do Senhor Jesus. E através do seu comentário nós estaremos acompanhando a sua presença na escola de líderes. Amém. E o tema da nossa ministração de hoje, ela é importantíssimo para nossas vidas como líder. O tema é família. Eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus. Está no Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que seja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui o tema da nossa ministração de hoje, fala sobre família. Então nós vemos que a família cristã é um centro de apoio, de proteção
e de edificação. Então nós vemos a importância da família e nós vamos ver que existem alguns procedimentos que devem ser seguidos pelos membros da família. Porque uma família, ela tem o esposo, a esposa e os filhos. Então nós estamos falando aqui para líderes. Então você que é líder, que você que é casado, e você também que pretende um dia casar, esse ensinamento é para você, para que você tenha uma direção através da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos falar no primeiro ponto aqui, que fala sobre o relacionamento do esposo e esposa. E o primeiro ponto aqui fala assim: feche os olhos. Tem uma frase que meu pastor sempre falava, que dizia assim, ele sempre falava assim, que quando você estiver namorando, depois que você casar, feche os seus olhos. Então, esse primeiro ponto de relacionamento está falando justamente sobre fechar os olhos. Então, fechar os olhos por quê? Nós vamos ver aqui. Terão longo tempo de convívio e as fraquezas aparecerão sem que as procure ver. Ele é o companheiro e não aprendiz. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, que com o tempo você vai descobrir alguns defeitos, algumas falhas no seu esposo e na sua esposa, que quando você estava namorando, você não enxergava, você não via. Então, por isso que o primeiro ponto fala que feche os olhos, porque depois que você casa, a Bíblia diz, né, que deixe pai, deixe mãe, e unirá sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então, a partir daí, vocês são um só osso e uma só carne. Então, o primeiro ponto fala que você deve fechar os seus olhos, porque você vai descobrir defeito no seu cônjuge. E depois de casado, você não pode mais reclamar, você não pode mais querer corrigir. Isso é uma coisa que vai acontecer no decorrer do tempo. Então, o primeiro ponto aqui é feche os olhos. Então, você sabe que no seu convívio com seu esposo, com a sua esposa, vai aparecer alguns defeitos. Segundo ponto do relacionamento da esposa e do esposo é aprender a se adaptar. Então, a segunda coisa que nós vemos aqui é saber se adaptar ao seu relacionamento com a sua esposa e seu esposo. Você sabe que a sua esposa ou seu esposo veio de uma família diferente da sua. Tem os seus gostos, tem as suas opiniões, tem os seus pontos de vista, né? Então você precisa se adaptar ao seu cônjuge. Esse é o segundo ponto. Você precisa aprender a se adaptar a essa pessoa que você vai conviver com ela até que a morte os separe. Terceiro ponto. Terceiro ponto fala sobre mostre apreciação e sensibilidade. Então, nós vamos ver aqui, o terceiro ponto fala sobre que você deve mostrar apreciação e sensibilidade. É observar os pontos fortes do outro. Como vai ser fundamental e importante você olhar as qualidades um do outro. Que é uma coisa que todo casal, todo cônjuge precisa. É olhar suas qualidades. Sabemos que todos dois têm defeito. Mas é importante você apreciar as qualidades do seu cônjuge, né? Elogie ele pela sua virtude, elogie ela pelas suas virtudes. Então isso é fundamental no relacionamento do seu cônjuge, que é observar os pontos fortes um do outro. Então é importante você observar isso.
e não esconder as qualidades. Você deve elogiar, você deve falar, né? Demonstrar apreciação, né? Diga que você casou com a pessoa certa, diga que você vai casar com a pessoa certa, né? Se você está pretendendo casar, está namorando, está noivo, é importante você fazer essa apreciação com essa pessoa que você vai ser mãe dos teus filhos, né? Vai ser pai dos seus filhos, então é importante você observar isso. Quarto ponto, nós estamos falando aqui sobre família, né? Então nós estamos aqui falando sobre relacionamento de esposa e esposa. Então o quarto ponto de relacionamento esposa e esposa, quarto ponto fala, seja cortês. Né? O que seria isso? Né? Seja cortês. Você ser educado, né? Demonstrar, né, que você é uma pessoa educada, como é importante, são alguns pontos importantes aqui, de você ter cortesia em palavra, por exemplo, dizer obrigado, tenha esse costume de dizer obrigado, não é porque é sua esposa ou seu esposo que você não vai dizer obrigado, obrigado por esse almoço, obrigado por você colocar água para mim, obrigado, não custa nada, são palavras simples, mas que faz muita diferença na vida do cônjuge. Dizer obrigado, dizer desculpa quando erra, né? Quando comete algum erro, é importante você ser cortês e reconhecer quando errou, pedir desculpa, né? Na questão de vestir, evite o descuido, né, pelo familiarizado. Tem aquele descuido na questão das vestimentas, né, até porque você é casado e você deve se comportar como uma pessoa casada. Né? Então tem que ter esse cuidado na questão também no vestir, nas maneiras. Né? Na maneira, você também deve ser cortês. Não jogar as coisas, né? Não jogar as coisas, pegar a toalha, jogar em cima da cama, pegar os pratos e jogar em cima da pia, pronto, acabou. Não, seja mais cortês, né? Haverá menos barulho e mais tranquilidade, né? Em vez de você causar barulho dentro do seu lar, da sua casa, né? Seja mais cortês e procure ter mais cuidado naquilo que você faz. Seja cortês também na sua voz. Use o tom correto. Seja amável e nada de voz dura, né? Áspera, com orgulho ou com martírio. Então, tenha cuidado na sua voz, na forma de falar. Não seja grosseiro, não grite, né? Tenha postura, seja mais amável. Então, esse é o quarto ponto. Seja cortês. O quinto ponto fala, não seja egoísta. Não seja egoísta, o que quer dizer isso? Viva como casado e não como solteiro. Então, quando você casa, você agora deve viver como casado e não como solteiro. Então, isso é importante. Então, não seja egoísta. Você agora é casado, você tem uma esposa, você tem um esposo, então você tem que agir como uma pessoa casada, mesmo que não seja casada no cartório, seja que você seja casado no civil, mas se você convive com uma pessoa, né, você é casado. Conceda liberdade, né? É importante isso, conceder liberdade. Até porque Deus, Ele jamais quer que o homem viva em escravidão. E se Deus não quer que o homem viva em escravidão, nenhum homem, nenhuma mulher quer viver em escravidão no casamento, né? Então tem que haver algumas liberdades, né? Então vamos aqui, Deus nos dá liberdade. Não existe cerca à volta do portão do inferno. Ele não coloca, né, um portão para que a gente não venha sair. Todos nós temos a liberdade, né, de servir a Deus ou não. Então Deus, ele dá a maior liberdade. Então se Deus nos dá liberdade, nós também devemos dar liberdade ao nosso cônjuge também, né? Por exemplo, alguma liberdade
né? Por exemplo, ela pode ter a liberdade de escolher o que quer, escolher sobre questão do que vestir, do que comer. Então tem a liberdade. Você jamais vai querer colocar, né, uma prisão, colocar um modo, não tem que ser assim do meu jeito e pronto, acabou. Não. Então tem que haver essa liberdade. Não podemos decidir na questão de escolha. Cada um deve ter o seu próprio tempo, cada um tem o seu tempo, Tem hora que um dos cônjuges quer ter o seu tempo, para refletir, ter o seu tempo para descansar. Todo mundo tem que ter esse tempo. Outra coisa também que essa pessoa deve ter liberdade também na questão do dinheiro. Ter liberdade, né, de usufruir do seu dinheiro, né? Então tem a liberdade, né? E outra coisa também que nós devemos respeitar a privacidade do homem. Às vezes nós queremos uma privacidade, né? Às vezes o homem quer ter sua privacidade, a mulher quer ter sua privacidade, né? Ter essa liberdade, né? Não é porque você é casado que você vai aprisionar a pessoa, né, e não deixar ela ter a sua privacidade. Tem hora que o homem quer ter sua privacidade ali no seu canto, como a mulher também. Então a gente tem que dar essa liberdade. 7º ponto. Aprenda a resolver os seus problemas, né? Então é importante na família, no relacionamento entre a esposa e o esposo, aprender a resolver os seus problemas. Porque é importante você resolver os seus problemas justamente quando eles estão pequenos. Porque coisas pequenas podem se tornar grandes, né? Então, por isso é importante você resolver os seus problemas. Se tem algum problema, procure conversar, procure falar, antes que seja acumulado aquele problema e gere uma bola de neve. Então é importante que você procure resolver esse problema o quanto antes, para que não seja acumulado e gere um problema maior, né? Não deixe para mais tarde. Se tem alguma coisa para resolver, chame, converse, fale e não deixe isso acumular. Isso é muito importante. 8º ponto. Confesse e perdoe. Então, esconder apenas, arrepender-se, passa por cima e tomar a decisão de não cometer de novo, não basta. É preciso confessar a culpa ao ofendido. Então, é importante, né, a pessoa confessar que errou, confessar que falhou, admitir o seu erro. Que é o maior problema na vida conjugal, é quando os dois não conseguem reconhecer, admitir o seu erro. Então é importante que ele confesse e admitir os seus erros, né? E quando ele admite o seu erro, você também deve aprender a perdoar, né? Então nós vemos aqui, estou dizendo que os erros do outro não vão afetar a nossa relação. Então quando você perdoa, você está dizendo assim que esse problema não vai afetar a sua relação. Então, quando você libera o perdão, você está dizendo assim, eu estou perdoando porque isso não vai interferir na nossa relação. Então, é importante liberar o perdão, né? Confessar e perdoar. Então, procure perdoar, porque perdoar tem como consequência o esquecimento também, né? Quando você perdoa, significa que você não quer lembrar mais das coisas passadas. E a Bíblia diz que nós não devemos lembrar das coisas passadas e nem as considerar. Então, quando você perdoa, você está dizendo que não quer mais ficar lembrando. Você quer botar para trás e esquecer. Né? Procurar esquecer para que isso não venha interferir no seu relacionamento. O 9º ponto fala sobre as finanças. Então, nós vemos aqui que as finanças, o controle no uso do dinheiro é um dos fatores que mais contribui para as brigas, frustrações e preocupações no lar. Torna-se um verdadeiro campo de batalha. Então, na questão das finanças, gera grandes brigas e confusões. É bem verdade que as pessoas, nos relacionamentos, se conversa sobre tudo, mas quando se fala sobre finanças, sempre gera brigas, né?
Então é importante, né, entrar a humildade, né? É importante compreender um ao outro e entender para que serve as finanças, quais são as prioridades. Tem certas coisas que, em vez de ser uma coisa que é necessidade e a outra a questão da vaidade. Então, muitas vezes, um quer gastar o dinheiro com vaidade e o outro quer gastar o dinheiro naquilo que é necessidade, que é necessário. Então, isso é importante analisar para que não haja brigas e confusões. Será que aquilo que você quer gastar seu dinheiro, será que é por vaidade ou é por necessidade? Então, sempre reflita nisso. Antes de você entrar numa confusão ou briga com seu esposo por causa de dinheiro, pense nisso. Isso é uma necessidade ou se é uma vaidade? Se é por vaidade. Então, é importante você estar atento para isso. Amém? O décimo ponto fala sobre a comunicação. Como diz o Chacrinha, né? Já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trompica. Significa o quê? Que a pessoa que não se comunica, com certeza ela vai ter problema. Então é importante a comunicação, conversa. Né? Então, no relacionamento entre o esposo e a esposa tem que haver muita conversa mesmo. Então é importante que haja muito diálogo, muita conversa, né? Mesmo que você chegue a um ponto desgastado, não queira conversar, mas procure conversar. É bem verdade que na caminhada, às vezes a gente gasta saliva, gasta as nossas atitudes, tanto querer conversar e nada. Então, mas é importante que você comunique, é importante que você converse, né, um com o outro, tenha um momento de conversar um com o outro. Fale sobre os seus problemas, fale sobre seu sentimento, fale sobre o que você está sentindo, fale qual é o teu problema. Então é importante a conversa. Então o diálogo é fundamental no relacionamento entre o esposo e a esposa. E a 11ª fala sobre a confiança. Né? O casamento deve ser fundamentado na confiança mútua do cônjuge. A confiança afasta o ciúme e dá mais tranquilidade no relacionamento. Então é importante a confiança, né, no casamento. E isso afasta qualquer tipo de ciúme. Quando você transmite confiança para o seu cônjuge, ele não tem por que ficar com ciúme. Quando você transmite confiança para sua esposa, para o seu esposo, não tem por que ela ou ele sentir ciúme, porque você está transmitindo confiança. Então é importante, né, você transmitir essa confiança. Então a confiança é um fruto direto daquilo que eu sei que represento para o meu cônjuge. Então, essa confiança está demonstrando o que eu represento para essa pessoa. Quando eu confio, significa que eu estou demonstrando, né, que eu sou importante para essa pessoa, né, o quanto ela é importante para mim. Então, por isso é importante a confiança. Se consigo perceber que sou o centro de sua vida e que sou amado ou amada, sou único e exclusivo, de que sou alguém especial e dono total do seu coração. Então, não preocupo com mais nada. E não há espaço para a desconfiança. Né? Então, quando o outro se sente assim, sabendo que você é a única, né? Que você é o único, né? E não tem espaço mais para ninguém, né? E aí você fica despreocupado. Você tem aquela confiança. Então isso é importante, a confiança, transmitir confiança. Só existe ciúme quando você dá motivos para desconfiança. Então, quando você demonstra que aquela pessoa ela pode confiar, né, ela fica mais tranquila, despreocupada. O segundo ponto aqui na família é o papel dos pais. O papel dos pais. O papel dos pais, vamos ver aqui a responsabilidade dos pais.
Então, o futuro dos filhos depende dos pais. Então, nós temos que entender isso. Que o futuro dos filhos depende muito dos pais. Na questão moral, né? E na questão material. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a responsabilidade maior é do marido. Então, a responsabilidade maior na questão dos filhos é o pai e logo em seguida vem a mãe. É importante, né, que o pai tenha essa grande responsabilidade para com seus filhos. O terceiro ponto, a influência direta no destino da alma do seu filho depende dos pais. Se ele vai para o céu ou para o inferno. Então é importante a nossa influência. A importância de você influenciar o seu filho, influenciar a sua filha no seu destino. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, não se desviará. Então você vai influenciar os seus filhos a seguir a Jesus. É importante que você influencie. Então nós vamos ver aqui algo importante, que é o segundo ponto, o papel dos pais, que é santifique-se a si mesmo. Jesus, o apóstolo Paulo falou, sede santo, porque eu sou santo, né? Então nós vemos aqui que a importância que os pais precisam se santificar, né? Por que eles precisam se santificar? Porque a criança pode não guardar o que ouviu, mas nunca esquecerá o que viu. Então veja que os nossos filhos, eles estão olhando para nós. Ele pode até esquecer o que você falou para ele, mas ele nunca vai esquecer o que ele viu. Ele nunca vai esquecer o que ele viu. Se ele viu você orando, se ele viu você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, com certeza isso vai influenciar na vida dos seus filhos. E como é importante, né, nós nos santificarmos para Deus, porque nossos filhos, eles estão nos olhando, ele está vendo o nosso comportamento, as nossas atitudes, o que falamos, tudo isso ele está vendo. E é mais fácil ele lembrar daquilo que ele viu do que aquilo que ele ouviu. Então pense nisso. Então por isso é importante santificar-se. Então é importante você pai, você mãe, você precisa se santificar, né? Porque os filhos serão teu reflexo, né? Você vai perceber que aquilo que você faz, os seus filhos vão começar a fazer também. Se os teus filhos verem você orando, ele vai começar a sentir vontade de orar. Se teus filhos te verem indo para a igreja, eles também vão querer ir para a igreja. Por isso que nossa célula familiar, ela envolve criança, envolve jovem, envolve senhor, senhora, todo mundo. Por quê? Porque os filhos precisam ver isso. Se ele está vendo lá na célula, o pai orando, a mãe orando, né? O pai lendo a palavra, pregando, eles vão ser esse reflexo. Eles nunca vão esquecer que ele viu o pai dele pregando, viu o pai dele ministrando, orando, a sua mãe na igreja, na célula, fazendo a obra de Deus. Então isso eles nunca vão esquecer. Ele pode esquecer até o que você falou, mas aquilo que ele viu, ele não esquecerá. Então por isso que é importante a santificação. Se santifique-se. Amém? Terceiro ponto. O terceiro ponto é ande com Deus. Os pais enganam todos, menos os filhos. Isso aqui é muito interessante, né? Os pais enganam todos, menos os filhos. Então os filhos você jamais vai enganar. Você nunca vai enganar os seus filhos. Por quê? Porque o seu filho, ele está lhe observando, ele está lhe vendo. Né? A Bíblia fala que Enoque andou com Deus depois que o seu filho nasceu. Né? E foi constrangido a isso. Então veja que quando o seu filho nasceu, Enoque passou a andar com Deus. Então veja a importância de nós estarmos com Deus, andarmos com Deus. Né? Então nós vemos que o seu padrão será o do seu filho.
Não espere que o seu filho seja melhor que você. Pais, fumante proibindo filhos a fumar. É uma das coisas que acontece muito. Pais que fumam e proíbem os filhos que fumam. É a mesma coisa, é aquele ditado. Faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Então não é assim que funciona. A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, sede imitadores, né, como filhos amados. Então, para nós exigir algo dos nossos filhos, nós temos que dar o exemplo. Exemplo para eles. Né? Então, ande com Deus, né, e os seus filhos também andarão com Deus. Quarto ponto é respeite os direitos dos filhos. É que é muito importante porque nossos filhos também têm seus direitos. Né? Então, nós não podemos usar da nossa autoridade paterna e limitar, né, os direitos de nossos filhos. Então, é importante nós pararmos, né, sabermos que nossos filhos também têm o seu direito. Né? Ele também tem o seu livre-arbítrio. Então, é importante você respeitar o direito dos filhos. Filho tem direito de brincar, tem direito, né, de se divertir. Os seus filhos têm direito de ser premiado também quando fazem coisas boas. Então, é importante você respeitar o direito dos filhos também. O filho, ele não foi também para ser escravo. Né? O filho também tem direitos e nós precisamos dar esse direito para os nossos filhos. Né? Toda criança tem o seu direito de brincar, de estudar, né? De se divertir. Então é importante nós respeitarmos esse direito de nossos filhos. Quinto, não provoque a ira aos seus filhos. A Bíblia diz, pais, não provoquei ira aos vossos filhos, porque isso causará desânimo neles. Então, os pais não podem usar da sua autoridade e causar ira aos seus filhos. Né? Então, é importante, né, que a gente não venha causar ira, né, subjugar os nossos filhos com a sua força física ou financeira, né, forçar os nossos filhos a fazer algo fisicamente. Né? Então, é importante que a gente não venha provocar ira. A gente precisa ensinar nossos filhos que ele venha aprender a fazer as coisas com alegria. Né? Então, por isso, mostre o apreço aos seus filhos. Né? É importante você aprenda também a elogiar seus filhos. Né? Às vezes, o filho está faltando um elogio, faz tantas coisas boas, mas você não elogia, você mais critica do que elogia seu filho. Então, você precisa aprender a elogiar, recompense ele pelo que ele fez, recompense pelos atos dele, né? Recompense se ele foi bem na escola. É importante você recompensar, elogiar, né? Mostre apreço aos seus filhos. Sexto, fale com precisão. Não faça as promessas vão. Se não for cumprir, não prometa. Então é importante na questão de falar com precisão. Se você vai prometer algo para o seu filho, né, só prometa que você vai cumprir. Porque se você prometer e não cumprir, né, você vai perder credibilidade com seu filho. Né? Então não permita que os seus filhos duvidem das suas palavras. É importante que você não permita isso, que os seus filhos venham ter dúvida sobre as tuas palavras. Né? Então veja o que você fala diante dos seus filhos. Se você prometer algo, cumpra com aquilo que você prometeu ao seu filho. Sétimo, crie na disciplina e administração do Senhor. Né? Ensine a ser estudante sistemático e constante da palavra de Deus. Então é importante você ensinar. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando ele crescer não se desviará. Então é importante você ensinar o seu filho, né? Ensine ele a ser praticante, né, da oração. Então é importante você ensinar. É por isso que nossa célula familiar é isso. Envolve todo mundo, envolve criança, envolve a esposa, envolve o esposo. Então é importante isso, porque isso é uma forma de você estar ensinando o seu filho a orar, ensinando o seu filho
a ler a palavra de Deus. Então, é importante, né, você envolver seu filho, né? Envolva ele nas atividades da igreja. Envolva seus filhos na atividade da igreja, envolva ele na célula, dê oportunidade para ele na célula, dê oportunidade para ele, nem que seja para recolher a oferta, para cantar um louvor, para dar uma palavra. Isso é ensinamento, né? Envolva ele no grupo de louvor, envolva ele no grupo de dança, envolva ele no evangelismo, envolva ele na igreja, envolva ele, não deixe seu filho em casa, leve ele para a igreja com você, envolva ele. Isso é uma forma de ensinamento da palavra de Deus. Veja que Maria e José sempre levavam Jesus para Jerusalém, né? E assim nós devemos também levar nossos filhos para a casa do Senhor, adorar a Deus. Amém? Oitavo, o trabalho. Ensine os seus filhos a cuidarem das suas coisas. É importante, né, que você ensine os seus filhos a cuidar das coisas dele. É importante que você ensine ele a cuidar do seu sapato, da meia, né, das suas pequenas tarefas. É importante que os seus filhos aprendam a guardar os brinquedos, manter sua cama arrumada. É importante isso, seus filhos aprenderem, né, a cuidar das suas coisas. Desde pequeno, saber arrumar sua cama, cuidar da sua meia, guardar seu sapato no seu devido lugar. Então, desde pequeno, ele já vai aprendendo a ser uma criança organizada. Então, é importante você ensinar isso para ele, né? Estimule ele a fazer esses deveres pequenos. São deveres, né, que vai trazer um grande aprendizado para ele. Ele vai aprender a ser organizado, ele vai aprender a manter o quarto dele limpo, a sua cama arrumada. Isso é importante que ele aprenda esses trabalhos pequenos, né, que é cuidado com as suas coisas, né, e isso vai trazer grande edificação para o seu filho. Estabeleça regras, né? Então é importante que os filhos também tenham regras, né? Em todos os lugares que você for, vai ter regra. Então, não é diferente, na sua casa tem que haver regra. Então, da mesma forma, os nossos filhos, eles precisam de regras, né? Então, claro que regras que sejam, que dê para ele cumprir, não regras que estão fora, né, fora do alcance dele. Então, é importante que existam regras para que não venha gerar confusão ou bagunça na sua casa. Então é importante que os filhos, eles têm que aprender e têm que saber que existem regras, né? Então é importante estabelecer algumas regras para ele, para que ele saiba até onde ele pode ir e até onde ele não pode ultrapassar. Então é importante você estabelecer essas regras, tá bom? Então, meus amados irmãos, essa aqui é a ministração sobre a família. É importante que você anote todas as ministrações aqui. Nós estaremos ministrando sexta-feira, estaremos com mais uma ministração da Escola de Líderes. Amém? Então vocês aí, comentem em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos aí anotando o nome de todos os irmãos aí em nome do Senhor Jesus. Então essa ministração da Escola de Líderes é para aqueles líderes de excelência que verdadeiramente querem fazer a obra de Deus, mas não esquece da sua família. É importante porque a célula mãe da sociedade é a nossa família. Então é importante nós cuidarmos da nossa família, como disse o Senhor Jesus, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Então é importante que o líder esteja cuidando da sua família. Cuide do seu lar, cuide da sua família, do seu cônjuge. E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Espero que você esteja sendo edificado, esteja edificado pela palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Sexta-feira nós estaremos em nome do Senhor Jesus com mais uma ministração da Escola de Líderes. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.